Eu fui cortado do casamento da minha própria irmã. E não como um primo distante, não como um conhecido que ninguém vê há anos. Eu era o irmão dela. Então, em vez de implorar por um lugar, eu marquei a viagem mais cara da minha vida. E poucos dias depois, a família inteira estava me ligando, desesperada, porque o casamento que não me quis simplesmente desabou. Mas deixa eu te contar do começo. Tudo começou com uma mensagem. Eu estava em casa quando o celular vibrou. Era da Camila, a minha irmã. Eu li umas 5 vezes, sem acreditar. Ela dizia: "Oi, só para te avisar que a lista de convidados foi finalizada e a gente teve que fazer alguns cortes difíceis. Espero que você entenda. Te amo." Cortes difíceis. Cortes difíceis? Eu não era um parente distante. Eu era o irmão dela. A mesma irmã que eu socorri em cada crise, em cada coração partido, em cada momento de insegurança. E ela me cortou como se eu fosse um detalhe sem importância. Eu quase ri, porque aquilo só podia ser um engano. Então peguei o telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz alegre: "Oi, meu amor, tudo bem?" Eu nem fiz rodeio. Falei direto: "Mãe, recebi uma mensagem da Camila. Ela diz que a lista está fechada e eu não estou nela." Teve uma pausa. Uma pausa longa o suficiente para confirmar tudo o que eu já desconfiava. "Ah, querido," ela suspirou, com aquela voz que sempre me fazia sentir que eu estava sendo exagerado. "É só um casamento. Não faz tempestade em copo d'água. É só um casamento." Eu senti um nó quente no estômago. "Você tá falando sério, mãe? Eu sou o irmão dela. Como é que eu não estou convidado pro casamento da minha própria irmã?" Ela estalou a língua, como se eu fosse uma criança fazendo birra. "Não é nada pessoal. Eles tiveram que manter a lista pequena." E eu cortei na hora: "Mãe, eu acabei de ver o Instagram da Camila. Ela convidou 150 pessoas." Silêncio. Depois uma risada forçada. "Bom, você sabe como são as coisas. Casamento é caro. E talvez eles tenham achado que você não se importaria de pular esse." Eu me senti levar um soco no estômago. Não me importaria? Mãe, eu estive ao lado da Camila em tudo. Eu ajudei ela a se mudar 2 vezes. Quando ela perdeu o emprego, eu paguei metade do aluguel dela. Fui eu que segurei a barra dela no último término. E agora eu não sou bom o suficiente para estar lá no dia mais importante dela? "Ah, para de drama," minha mãe respondeu, suspirando. "É só um dia. Você tá exagerando." Eu dei uma risada curta, sem nenhuma graça. Exagerando. Claro. E eu já sabia exatamente como tudo ia terminar. Eu ia reclamar. Minha mãe ia me ignorar. A Camila ia me mandar um pedido de desculpas pela metade depois. E eu ia ser obrigado a perdoar e esquecer, porque era isso que eu sempre fazia. Mas dessa vez não. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Se eu não era digno de ser incluído, tudo bem. Então eu não seria. Desliguei sem dizer nada e comecei a mexer no celular. Se eu não ia ao casamento da Camila, eu ia estar num lugar muito melhor. Eu ia viajar. E quanto mais eu pensava, mais determinado eu ficava. Eu nunca fui de me chatear com bobagem. Eu sempre deixei muita coisa passar. A Camila esquecia o meu aniversário toda hora. Só me ligava quando precisava de algo. E a minha mãe sempre queria que eu fosse o compreensivo, enquanto a Camila fazia o que bem entendia. Mas aquilo ali era um nível completamente novo de desprezo. Eu peguei o notebook e comecei a procurar voos. Se a Camila ia ter o dia mais feliz da vida dela, eu ia ter a melhor semana da minha. Em menos de 1 hora estava tudo pronto. Reservei um resort 5 estrelas no Caribe, tudo incluído. Suíte com vista para o mar, spa, acesso a uma praia privativa. Eu sempre tinha me convencido de que uma viagem dessas era cara demais. Dessa vez não. Eu não estava só viajando. Eu estava dando um recado. Quando o fim de semana do casamento chegou, eu já estava num avião,
tomando champanhe na primeira classe. E fiz questão de postar uma foto, as pernas esticadas, o drink na mão, com a legenda: parece que me cortaram da lista de convidados, mas acho que vou sobreviver. As reações foram quase imediatas. Alguns primos mandaram risadas. A minha tia Lúcia, a única pessoa sensata da família, comentou: muito bem, você devia ter me levado junto. Mas a melhor reação veio da minha mãe. Ela mandou 3 mensagens seguidas. Onde você está? Você está mesmo faltando o casamento da sua irmã por causa disso? Você está sendo mesquinho. Mesquinho? Eu nem tinha começado. Respondi com uma foto da praia, areia branca, mar azul cristalino, e uma única palavra: perfeito. E aí desliguei o telefone. Eu não ia deixar eles me encherem de culpa. Não dessa vez. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava colocando a minha família em primeiro lugar. Eu estava me colocando em primeiro lugar. E foi uma sensação incrível. Quando eu cheguei no paraíso, qualquer resquício de culpa já tinha sumido. A brisa morna do mar me recebeu, com aquele cheiro de sal e flores tropicais. Um carro particular me esperava, um SUV preto com toalhas geladas e água no banco de trás. Aquilo era muito melhor que um casamento. O resort parecia coisa de filme. Palmeiras gigantes no saguão, arquitetura aberta deixando o vento do mar entrar, e um serviço onde te recebem com um coquetel antes mesmo de você fazer o check-in. O meu quarto era surreal, janelas do chão ao teto, uma varanda privativa, e a cama mais linda que eu já vi. Larguei as malas, fui para a varanda e simplesmente absorvi tudo aquilo. E só para completar, tirei uma foto da vista e postei com a legenda: quando uma porta se fecha, outra se abre, de preferência para uma suíte de frente para o mar com margaritas ilimitadas. Eu sabia que ia chegar até a minha família. E sinceramente, eu torcia para chegar. Porque pela primeira vez, eles iam entender o que era ser deixado de fora. E eu estava só começando. O primeiro dia inteiro foi simplesmente perfeito. Comecei a manhã com café da manhã no quarto, panquecas fofinhas, frutas frescas, e um café tão bom que estragou todos os outros que eu já tinha tomado. Depois passei o dia fazendo exatamente o que eu queria. Sem responsabilidade. Sem confusão de família. Só eu, o mar, e o meu próprio prazer. À tarde, eu estava deitado numa espreguiçadeira ao lado da piscina de borda infinita, drink na mão, vendo as ondas. De vez em quando eu olhava o celular, não para falar com a família, mas para ver as reações chegando nas minhas fotos. Os comentários eram ouro. O primo João: cara, onde é que você está? A tia Lúcia: ok, agora você só está se exibindo. E aí veio a notificação que me fez sorrir: a Camila viu o seu story. Ah, agora ela estava prestando atenção. Eu já imaginava ela, sentada na sala da noiva, rolando o Instagram, me vendo viver a melhor vida enquanto ela se desesperava com o casamento. Ótimo! Eu me recostei, tomei mais um gole, e pensei: aproveita o seu dia especial, irmã. Mas quando o sol começou a se pôr, aconteceu uma coisa estranha. O meu telefone começou a explodir. No começo eu ignorei, achei que era mais gente reagindo às fotos. Mas aí eu vi os nomes. Mãe Camila. Primo João. Até o tio Roberto. Ligação atrás de ligação. Mensagem sem parar. Eu levantei a sobrancelha e finalmente abri o celular. A primeira mensagem era da minha mãe: me liga, é uma emergência. Emergência? No casamento? Aí o João mandou: mano, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Agora sim eu fiquei curioso. Eu sentei e comecei a ler as mensagens, e rapidinho entendi que o universo tinha me dado o melhor presente de casamento que eu poderia pedir. Porque o casamento perfeito da Camila tinha ido pro chão. Eu fui rolando uma enxurrada de mensagens, e o meu sorriso só crescia. O João: mano, você se livrou de uma fria. A mãe: me liga agora, isso é uma crise familiar. A Camila: por favor, onde você está? Eu preciso de você. Eu me estiquei na espreguiçadeira, tomei mais um gole do coquetel, e continuei lendo.
E aí achei uma mensagem que me fez gargalhar. Segundo a prima Marina, o noivo simplesmente foi embora. Eu quase me engasguei com a bebida. O noivo foi embora? Aquilo estava melhor do que eu esperava. A curiosidade falou mais alto, então respondi o João, como assim ele foi embora? E ele, cara, no meio da recepção, surto total. Ele e a Camila tiveram uma briga gigante e ele simplesmente saiu. Largou tudo e foi embora do salão. E ainda, o tio Roberto e o nosso pai entraram num bate-boca gritando sobre quem estava destruindo a reputação da família. A vovó chorou. O salão fechou o bar mais cedo. Foi um caos. Eu me recostei, sorrindo. A minha irmã não me deixou ir ao casamento porque achava que não precisava de mim. E agora, de repente, eu era a primeira pessoa que todos eles corriam atrás. Eu já ouvi a voz da minha mãe na cabeça. Você precisa resolver isso, a Camila está destruída. Não, obrigado. Abri a próxima mensagem. Era da Camila, atende o telefone, por favor, eu preciso de você. De repente eu era importante. Eu respirei fundo e digitei uma única resposta, desculpa, eu tô meio ocupado curtindo meu exagero. Espero que o casamento tenha sido divertido. E aí eu bloqueei o número dela. Bloqueei a minha mãe. Bloqueei o João, só por garantia. Coloquei o celular no modo não perturbe, chamei o bartender e pedi mais um drink. Porque enquanto a minha família despencava, eu estava no paraíso. Na manhã seguinte, eu acordei com o som das ondas. Mesmo tendo bloqueado quase todo mundo, ainda tinha mais de 20 chamadas perdidas de números desconhecidos. Eles tentaram de tudo. Alguns recados de voz passaram. E contra o meu bom senso, eu apertei play no primeiro. A voz da minha mãe, frenética, eu não sei o que você pensa que está fazendo, mas não é hora para uma das suas birras. A sua irmã está arrasada e a gente precisa de você aqui. Eu revirei os olhos e apaguei. Próximo recado, a Camila chorando, eu não entendo por que você está fazendo isso. Você é meu irmão, eu preciso de você, me liga de volta. Apagado. O próximo me fez rir. O João, sussurrando como se estivesse escondido num armário. Cara, a mãe e a tia Lúcia estão planejando aparecer no seu apartamento quando você voltar, só para te avisar. E a vovó fica dizendo que o casamento foi amaldiçoado porque você não estava lá. Tá hilário. Esse eu guardei. Lá em casa, a minha família corria atrás do prejuízo. Enquanto isso, eu estava ali, de roupão, tomando um expresso, curtindo a melhor decisão que eu já tinha tomado. E a melhor parte, agora eles estavam sentindo o que eu senti quando me cortaram. Indesejado. Esquecido. Deixado de fora. Era até poético. Mas eu ainda não tinha acabado. Lá pelo meio do dia, eu estava relaxando numa cabana reservada quando o telefone vibrou de novo. Era a prima Marina, a única prima com juízo. Ela dizia, ok, eu sei que você está bravo, e você tem todo o direito, mas você precisa ouvir o que aconteceu depois do casamento. Me liga. Você vai amar isso. Se a Marina dizia que valia a pena, valia. Então eu liguei. Ela atendeu no primeiro toque, sem conseguir conter a empolgação. Ai meu Deus, você finalmente atendeu. Senta aí, porque você não vai acreditar. Eu olhei para minha cabana, o oceano na minha frente, a bebida gelada na mão. Pode falar, eu tô num bom lugar para qualquer coisa. E ela soltou. Depois que o noivo foi embora, a Camila teve um colapso completo. E não foi só umas lágrimas, não. Foi grito, choro, jogando objetos na festa toda. Eu sorri. Faz sentido. E a Marina continuou, todo mundo tentando acalmar ela. E aí a minha mãe ouviu a tia Lúcia dizer que esse desastre poderia ter sido evitado se você estivesse lá. Eu pisquei. Espera, o quê? E ela disse que você sempre foi o que conserta as coisas quando a Camila surta, que se você estivesse presente, você teria colocado juízo na cabeça do noivo ou resolvido tudo, como você sempre faz. Eu caí na gargalhada. Então deixa eu ver se eu entendi.
A mesma família que me barrou do casamento agora está me culpando por não estar lá para salvar esse mesmo casamento. E a Marina? Ah, melhor ainda mais. A sua mãe disse para Lúcia que ela estava sendo ridícula, e as duas começaram a brigar alto. Aí a vovó se meteu, dizendo que a Camila trouxe isso para ela mesma porque ofendeu o universo não convidando o próprio irmão. Eu quase me engasguei de novo. E a Marina, gargalhando, continuou. A vovó deu um sermão na Camila na frente de todo mundo, dizendo: se você tivesse tratado a sua família melhor, não estaria sozinha nesse vestido de noiva agora. Eu me recostei, sorrindo. Nossa, isso é lindo. E ainda teve mais. A minha mãe tentou ligar para a família do noivo para resolver a situação. E a mãe dele apenas sorriu e disse: agora o problema é de vocês. Eu tive que largar a bebida antes de derrubar de tanto rir. E aí? Eu perguntei, recuperando o fôlego. E a Camila, como é que fica? A Marina suspirou, ainda chorando, ainda culpando todo mundo, menos ela mesma. Pelo que eu soube, ela está tentando salvar o casamento com algum plano B, mas vamos ser sinceros, ela não se recupera dessa. Eu balancei a cabeça, sorrindo. E sabe qual é a melhor parte? Qual? Eu tomei um gole devagar. Eu não me importo. A Marina gargalhou. Sinceramente, eu não te culpo. Só achei que você ia gostar de saber que o karma fez o trabalho dele. Ah, eu adoro saber disso, eu falei. Obrigado pela atualização, Marina. E ela, por nada. Aproveita a viagem. E pro registro, você fez a coisa certa. Eu desliguei mais satisfeito do que eu estava há anos. Eles queriam um casamento sem mim. E agora, graças ao egoísmo deles mesmos, eles tinham um desastre no lugar. No dia seguinte, eu acordei mais leve do que eu estava em anos. Sem culpa. Sem tensão. Sem nenhuma emergência de família de última hora para eu resolver. Por curiosidade, eu liguei o celular de novo. Erro. Em segundos, as notificações explodiram. A mãe, você precisa parar de agir como criança e me ligar. A Camila, eu não acredito que você está fazendo isso comigo, você é tão egoísta. E de novo a mãe, isso não tem graça, a Camila está com o coração partido, você nem se importa? E a Marina, de novo, ok, eu sei que você está ignorando todo mundo, mas lê isso. A sua mãe está tentando reunir a família para uma conversa quando você voltar. Eu quase ri alto. Ah, eles achavam que eu ia voltar como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse aparecer e deixar eles me encherem de culpa. Não vai rolar. Respondi para Marina, obrigado pelo aviso, mas eu não vou estar lá. E ela, espera, como assim? E eu, vou estender a viagem. Eles quiseram me cortar, então eu me corto de vez. E com alguns cliques, a minha viagem estava oficialmente prolongada. Mais uma semana inteira. Sem família. Sem drama. Só eu e o mar. E a melhor parte, eles não podiam fazer nada a respeito. Antes de descer para a praia, eu mandei uma última mensagem para minha mãe e para Camila. Ah, então agora vocês me querem por perto? Desculpa, eu tô ocupado demais curtindo os meus exageros. Divirtam-se limpando a própria bagunça. E aí, pela última vez, eu bloqueei os números deles. Larguei o celular, pedi mais um drink, e deixei o sol esquentar a minha pele. Sem culpa. Sem tensão. Sem arrependimento. Só paz. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. E você, faria o mesmo no meu lugar? Acha que eu peguei pesado, ou a minha família colheu exatamente o que plantou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, manda um like se você acredita em justiça, e se inscreve no canal para mais histórias reais como essa.